Em um mundo alternativo cheio de magia e armas encantadas, um grupo de assassinos invade uma reunião de leilão para traficantes de seres humanos. Enquanto isso, em outro reino, dois assassinos, um homem velho e uma jovem moleca, trabalham juntos para eliminar silenciosamente seu alvo, um chefe da máfia, junto com um número especificado de seus associados. Depois de terminarem a missão, o homem mais velho informa a jovem tomboy sobre a conclusão, mas ela protesta sobre os membros da máfia que não eliminaram. Ele a lembra de que são apenas dois assassinos com uma lista de alvos para eliminar. Quando ela tenta agir como uma heroína, ele insiste que se a organização quisesse eliminar toda a máfia, eles teriam recebido essa ordem. Depois de considerar suas palavras, ela concorda relutantemente. Antes de deixarem o local de tiro, o homem mais velho avista um drone de reconhecimento observando-os. Ele assume o controle do veículo e instrui sua parceira a preparar sua arma e seguir suas instruções exatamente. Enquanto aceleram pela rodovia, forças armadas e veículos os perseguem. Após vários minutos de tiroteio, a van deles explode. Antes da explosão, o homem mais velho disse à sua parceira que, uma vez que um drone os aviste, não há escapatória. A melhor opção é deixar os faróis acesos para chamar a atenção dele. Ele diz para ela pendurar a arma no teto e ajustá-la para que, quando a viagem acidentada a fizer balançar, ela dispare automaticamente, já que os drones têm câmeras de alta qualidade. Ele compartilha seu plano de focar em um alvo claro e enquanto os guardas de fronteira os perseguem, eles pularão da van. O homem percebe que sua parceira está sangrando e se oferece para ajudar a estancar o sangramento. Enquanto cuida dela, ele se pergunta quem enviou o drone atrás deles. Ele diz a ela que precisam ficar parados até o amanhecer. Quando a moleca pergunta por que não estão fugindo enquanto ainda está escuro, ele explica que a temperatura do solo facilitará para a câmera infravermelha do drone encontrá-los. Por isso, devem se mover quando o sol nascer e o solo aquecer além da temperatura do corpo. Enquanto se mantêm abaixados no chão, a moleca pergunta ao parceiro por que ele se tornou um assassino. Com um olhar sério, ele explica que nasceu na organização e foi treinado em métodos de assassinato desde a infância. Ele conclui dizendo que o assassinato é a única maneira que ele conhece de viver. Após sua história, a moleca pergunta se ele se sente preso pela organização. O velho responde que, tendo passado toda a sua vida lá, ele se orgulha de ser o melhor recurso da organização. A moleca se senta e o acusa de não ter emoções humanas, mas ele afirma calmamente que as emoções turvam o julgamento, por isso, os assassinos não precisam de sentimentos. Ele se senta e anuncia seu plano de se aposentar e começar um novo trabalho com uma organização no Japão. A moleca pergunta se ele se refere a uma equipe de assassinos japonesa, mas ele esclarece que é na verdade uma organização educacional onde ele vai treinar novos assassinos. Ele diz a ela que a missão atual é apenas prática para treinar esses novos recrutas, e que não teria trazido um parceiro novato de outra forma. A moleca se ofende por ele chamá-la de assassina novata, insistindo que foi treinada pela organização e está no topo da sua turma. O homem mais velho aponta a arma para a testa dela. Enquanto ela se mexe inquieta, ele questiona sua confiança nele, sugerindo que ele poderia ter planejado matá-la depois para não deixar nenhuma evidência. Ele finge admitir que mentiu sobre treinar novatos e estava apenas usando-a até poder escapar, alegando que ela se tornou um fardo. Depois de travar a arma, ele pergunta o que ela foi treinada para fazer se encontrar em uma situação como esta. Tremendo, ela explica que, embora tenha aprendido métodos para escapar de situações como a atual, duvida que funcionariam com ele. O homem a acusa de confiar nas habilidades dele e a rotula de novata. Ele a aconselha que profissionais não confiam em ninguém, devolve sua arma, lembra-a de não confiar em ninguém e diz para ela dormir um pouco antes de se deitar no chão duro. Por frustração, a moleca aponta a arma para ele e ameaça atirar. Quando ele não se mexe, ela o acusa de confiar que ela não atiraria. Mas, para seu choque, ele libera as supostas balas da arma dela no chão. Ele pergunta se ela realmente achou que ele devolveria uma arma carregada para alguém que ele ameaçou, e novamente a chama de novata. Na manhã seguinte, eles chegam a uma casa segura para contatar seu superior. O superior parabeniza o homem por uma missão bem-sucedida, deseja-lhe uma feliz aposentadoria e agradece por seu serviço até agora. Mas o homem revela sua nova missão de treinar assassinos. Depois de brincar sobre seu funcionário ser professor, ele o informa sobre uma gaveta com itens necessários e instrui-o a agir de acordo com o que encontrar lá. Antes de encerrar a ligação, o empregador ordena que ele leve sua parceira com ele. Após a ligação, o homem entrega um passaporte americano falso para a moleca, dizendo que a partir de agora, ela será conhecida como Mila Martinez e ele será Alan Smith. Ele levanta 2 passagens de avião para o Japão e anuncia seus planos de viagem. No avião, enquanto o assassino mais velho começa a se sentir aliviado por seus dias de assassinato estarem acabados, a aeronave treme violentamente. Ele verifica as notícias no passageiro ao lado, que menciona perder a conexão com o voo deles. Enquanto os comissários de bordo tentam... Para acalmar os passageiros, a moleca corre atrás do assento do parceiro. O homem rapidamente percebe que a perturbação é devido à organização tentando amarrar as pontas soltas. Ele se pergunta por que eles iriam a tais extremos apenas para garantir que ele seja eliminado. Enquanto caminha para a sala de controle no avião, ele conecta os pontos de que o sobrecarregaram com o novato para que ele se concentrasse em escapar e embarcar no avião que haviam preparado para ele.
Na sala de controle, ele vê que todos os pilotos e copilotos estão mortos. Aceitando seu destino, um míssil é disparado contra o avião. E na cena seguinte, ele se vê afundando no oceano, questionando por que a organização o trairia tão profundamente, especialmente sabendo que ele estava disposto a fazer qualquer coisa por eles, até mesmo acabar com sua própria vida. Uma mão estranha o puxa da água, e o próximo lugar em que se encontra é uma terra mística de cristais. Aparece em um trono de cristal, afasta seu método de morte e informa que convocou sua alma após seu falecimento. Ela se apresenta como uma deusa e lhe oferece duas opções: ter sua alma limpa e renascer como um estranho, ou aceitar seu pedido para renascer em outro mundo, mantendo suas memórias e habilidades. Ele pergunta diretamente a quem ela quer que ele mate, e ela elogia sua honestidade. Ela diz que ele renascerá em um mundo de fantasia cheio de espadas e feitiçaria, e finalmente informa que sua missão é matar o herói deste mundo alternativo. A alma do assassino convocado fica chocada ao se ver reencarnado enquanto ainda mantém suas memórias. Uchi explica que as almas dos mortos são purificadas de impurezas antes de serem recicladas em um novo mundo. O homem esclarece que, em seu entendimento, reencarnação significa renascer sem memórias de uma vida passada. Após discutir isso mais a fundo, o assassino afirma que não quer uma segunda chance na vida onde deve servir aos outros. Isso o tranquiliza de que ela não tem interesse em como ele escolhe viver desde que ele complete a missão dela. Ela diz que ele renascerá em um mundo de fantasia cheio de espadas e magia para matar um herói. Ela o avisa que ele tem 18 anos para cumprir esse propósito após renascer. Após explicações mais detalhadas, o assassino observa que o herói é um homem valoroso. A deusa informa que 16 anos após seu nascimento, o herói derrotará o Senhor dos Monstros Demoníacos e salvará o mundo. Depois disso, ele usará seu poder para lançar o mundo no caos, levando à sua destruição 18 anos depois. Ela instrui-o a matar o herói imediatamente. O assassino aponta que, com base no conhecimento que ela lhe deu, há limites para as habilidades humanas. Mas o herói é excepcional, possuindo poderes muito além dos de outros humanos. A deusa explica que escolheu um assassino porque apenas um assassino pode matar o herói. O assassino pede a ela para conceder-lhe as melhores habilidades possíveis dentro dos limites normais. Ela concorda em dar a ele as estatísticas mais altas que um humano pode teoricamente ter. O Pui invoca uma cúpula mágica cheia de todas as habilidades possíveis, acessíveis aos humanos, e promete conceder a ele as 5 habilidades que desejar. Antes de fazer escolhas impulsivas, o assassino afirma que tem 3 perguntas. Assim que ela dá permissão, ele aponta que a capacidade dela de interferir no mundo é limitada, e pergunta se trazê-lo de volta de outro mundo conta como ultrapassar seus limites. O Swing diz a ele que se aventurou em outro mundo por necessidade, e se não vê utilidade para ele, apagaria sua memória e lhe atribuiria habilidades aleatórias. O assassino pergunta se pode matar o herói assim que ele estiver pronto, mas diz a ele que deve esperar até que o herói derrote o monstro demoníaco. Finalmente, ele pergunta como ela se sentiria se ele encontrasse uma maneira de salvar o mundo sem matar o herói. Ela responde que tudo o que ela quer é salvar o mundo, e se ele encontrar uma maneira de salvar o herói também, ele deve ir em frente. Com isso, o assassino aceita a oferta dela e escolhe estrategicamente suas habilidades: recuperação rápida, crescimento ilimitado, artes marciais e uma habilidade especial de baixo nível. Ele então seleciona seus atributos, escolhendo os 4 elementos básicos. Após anunciar suas escolhas, o assassino renasce como um recém-nascido. Na cena seguinte, a casa de Tuatha-Dé está celebrando a chegada de seu mais novo membro. Xian Tuatha-Dé, o pai, diz à esposa que quer nomear o filho como Luke Tuatha-Dé. Preocupada, a esposa pergunta se o filho será ensinado nos caminhos da família, ao que o marido insiste que o reino precisa dos Tuatha-Dé. A esposa expressa suas preocupações sobre o filho e lembra como perderam o filho mais velho, Ruff. Xian promete que nada de mal acontecerá a ele, e que o criarão para ser um menino forte. O assassino acorda e percebe que nasceu como filho de Xian Tuatha-Dé e Esri Tuatha-Dé, e é chamado de Lug. 7 anos após sua reencarnação, Lug ainda não usou magia, mas tem praticado caça constantemente para aumentar sua mana. Após uma caçada bem sucedida, Lug vai para casa cozinhar seu prêmio. Seus pais estão fascinados com os pratos modernos do filho de 7 anos. Lug decide assumir a responsabilidade de cozinhar para criar um perfil nutricional bem equilibrado que promova um crescimento saudável. Esri elogia a panela de pressão que seu filho inventou, enquanto seu pai o reconhece por ser um garoto inteligente. Cozinhar não é problema para Lug, porque em sua vida passada, ele foi um chefe subestimado encarregado de se infiltrar em uma festa frequentada por seu alvo. Depois de anunciar que a comida está pronta, os Tutas vão para a sala de jantar para o jantar. Seus pais elogiam suas habilidades culinárias. Enquanto observa sua mãe brincalhona e seu pai calmo, Lug, que foi criado como um assassino sem emoções em sua vida anterior, sente o amor de seus novos pais. Ken pede ao filho que o encontre na sala de treinamento após o jantar. A caminho da sala de treinamento subterrânea, Lug reflete sobre a personalidade de Al de seu pai. Após anunciar sua chegada, Lug é instruído a se despir e assumir posturas estratégicas enquanto seu pai realiza avaliações corporais profissionais. Ao longo dos anos, Lug descobre que sua família são abertamente médicos, mas secretamente assassinos que lidam com aqueles que prejudicam seu reino através de atos malignos. Kian ensinou a Lug técnicas médicas e de assassinato para prepará-lo como herdeiro do legado de assassino.
Luke observa a conveniência de ter nascido em uma família de assassinos, dada sua missão. Após o exame corporal minucioso, Kian comenta sobre o rápido crescimento e rápida recuperação de Luke. Ele informa ao filho que está pronto para lhe dar os olhos místicos de Tao Te. Luke percebe que os olhos místicos são um segredo de família dos Tuatha Dé. Ele explica que os olhos são criados através de cirurgia mágica e permitem perceber mana, o que foi desenvolvido com sucesso após experimentar em numerosos criminosos condenados à morte. Eles não apenas permitem visão de longa distância, mas também melhoram a acuidade visual dinâmica, percepção de profundidade, precisão e visão em baixa luminosidade. Luke aceita ansiosamente a cirurgia, dizendo ao pai que confia nele para fazer o melhor. Após a cirurgia mágica nos olhos, Luke fica vendado durante toda a sua recuperação. Enquanto brinca no jardim com Esri, Kian o chama para perguntar sobre a recuperação dos seus olhos. Luke os atualiza, e quando sua mãe assume que ele pode ver, ele diz a ela que tem identificado objetos com precisão pelo som também. Kian elogia seu filho não apenas por suportar a cirurgia mágica, mas também por aprender técnicas importantes de assassino. Na cena seguinte, Kian remove o curativo dos olhos de Luke, e Luke fantasia sobre o poder dos olhos místicos. Ele flexiona sua visão nova e melhorada, e diz ao pai que pode ver claramente. Kian oferece ensinar Luke a realizar a cirurgia, já que um dia ele pode ter que fazê-la em seu próprio filho. Kian informa Luke que um novo professor de magia está programado para chegar na semana seguinte. Uma semana depois, Esri veste Luke como uma menina contra sua vontade para cumprimentar seu tutor. Quando a tutora finalmente chega à casa deles, Kian a recebe, e Luke se pergunta se a menina que acabou de descer da carruagem é realmente sua professora. Kian agradece à jovem por ter tirado um tempo para encontrá-los, e em resposta, ela diz educadamente que os Viercones devem uma grande dívida à casa de Tuatha Dé e se dirige ao seu aprendiz. Quando a menina assume que Luke é muito jovem para aprender qualquer coisa, Kian a assegura de que seu filho é especial, assim como ela, e um gênio. A tutora Dia olha profundamente nos olhos de Luke e o acusa de pensar que ela ainda é uma criança. Para provar seu ponto, ela lança um feitiço poderoso e se apresenta como uma das 5 melhores magas de Suigel, Dia Vierconé. No jardim, Luke se apresenta educadamente à sua tutora, Dia. Dia, que é apenas 3 anos mais velha que Luke, o encoraja a não ser tão formal com ela. Ela diz que passará as próximas 2 semanas ensinando-lhe tudo sobre magia. Dia lhe dá uma pedra distante e diz que antes de começarem, precisa verificar a capacidade mágica de Luke. Ela o instrui a despejar todo o seu mana na pedra distante, e Luke, que tem aumentado sua capacidade mágica ao longo dos anos, libera uma enorme quantidade de mana. Vendo a enorme onda de mana vindo da pedra, Dia urgentemente diz para ele jogá-la o mais longe que puder. Luke segue suas instruções e lança a pedra no céu usando sua habilidade de reforço físico, fazendo a pedra distante explodir com um som alto, chamando a atenção dos proprietários, Cian e Esri. Kian pergunta severamente quem causou a explosão alta que ouviram. Dia, nervosamente, pede desculpas e tenta assumir a culpa. Para sua surpresa, Kian e Esri elogiam seu filho por manejar uma magia tão poderosa. Cian pergunta a Dia se ela pode ensiná-lo feitiços de assassinato. Após mais algumas conversas, Kian e Esri deixam as crianças para treinar. Luke pergunta a Dia se ele pode ter mais pedras distantes, mas ela explica que as pedras são relíquias preciosas de sua família e não podem ser dadas a estranhos. Mais tarde naquela noite, enquanto Luke pensa em como adquirir mais pedras distantes, Dia vem passar a noite em seu quarto. Luke fica chocado ao encontrar sua tutora deitada em sua cama. Quando ele pergunta por que ela está dormindo em seu quarto, Dia afirma ser sua irmã mais velha e menciona que Kian está guardando um segredo de sua família. Ela o declara seu irmão mais novo durante o período de seu ensino. Na manhã seguinte, junto ao rio, Dia e Luke praticam magia. Ela dá a Luke outra pedra distante e instrui-o a colocar um pouco de mana nela. Dia testa-o para possíveis afinidades mágicas. Ela fica surpresa ao descobrir que Luke possui todos os 4 atributos básicos: fogo, água, terra e vento. Mais tarde, enquanto está sentado em um tronco de árvore caído, Dia ensina-o a transformar seu atributo de mana em feitiços, começando com terra e guiando-o pelo processo. Luke sente seu mana anteriormente incolor ganhando um novo propósito. Após completar o processo, ele obtém uma imagem mental de símbolos semelhantes a palavras. Dia explica que se aprende feitiços como uma revelação do seu criador, e quanto mais feitiços se lança, mais novos feitiços se pode receber. Luke aponta que não consegue ler as letras dos encantamentos que lhe foram dados. Dia mostra-lhe como lançar um feitiço para criar cobre, e fica espantada quando Luke lança o feitiço com sucesso após ouvir os encantamentos apenas uma vez. Luke examina os resultados de seu feitiço depois que Dia menciona que pronunciar mal os feitiços afeta o resultado. Dias depois, Luke melhora suas habilidades em magia e encantamentos, e um dia ele pergunta a Dia se é possível lançar feitiços a partir de uma transcrição em vez de memorizá-los. Dia escreve um encantamento para criar ferro, e Luke tenta, invocando com sucesso um bloco de ferro. Depois de ver o resultado bem sucedido, ele sugere que Dia escreva todos os encantamentos que conhece, mas ela descarta o pedido como muito trabalhoso. Luke percebe um padrão nos poucos encantamentos que Dia escreveu. Ele descobre uma maneira de criar diferentes feitiços e pergunta a Dia se ela quer tentar um. Ele dita os detalhes necessários enquanto ela os escreve. Quando Dia tenta lançar o feitiço que criou, sua magia de repente falha, fazendo-a desmaiar brevemente. Ela explica que sentiu uma dor de cabeça forte ao tentar lançar o feitiço que criou.
Luke pega o papel e lança o feitiço com sucesso. Ele percebe que apenas pessoas com habilidades de tecelão de feitiços podem usar encantamentos que criaram. Uma ideia lhe ocorre e ele se apressa a transcrever os mesmos encantamentos que ela não conseguiu realizar. Ele pede para ela lançar o feitiço que ele escreveu para ela e, para sua surpresa, funciona perfeitamente. Dia fica emocionada por poder lançar novos feitiços que Luke transcreve. Alguns dias depois, Luke e Dia praticaram à beira do rio. Luke criou uma arma movida à magia e a testou. Dia elogiou animadamente os resultados e fez uma arma semelhante. Luke decidiu aprimorar sua criação original criando magicamente um tanque blindado, mas após o primeiro teste percebeu que, embora tivesse feito o tanque forte, ele começou a se desmanchar. Quando Dia falou entusiasmada sobre a incrível arma que seu aluno havia feito, Luke pensou em um nome para o feitiço que ele havia criado e perguntou se ela queria experimentá-lo. Ela recusou educadamente, dizendo que não tinha mana suficiente para alimentar um dispositivo tão poderoso. Na última noite de Dia como tutora de Luke, ela o abraçou e se despediu seriamente. Luke saiu da cama que eles compartilharam e criou uma adaga feita de liga de titânio beta, um material mais forte e leve que o ferro. Ele a deu para sua professora como um presente de despedida, agradecendo por ter lhe ensinado tudo sobre magia, conforme prometido. Ela o agradeceu por ajudá-la a perceber o potencial de criar seus próprios feitiços mágicos e prometeu escrever muitos mais feitiços para ele completar na próxima vez que se encontrassem. Para retribuir o favor, Dia deu a Luke um colar com um pingente de pedra distante como presente de despedida e pediu que ele prometesse vir sempre que ela quisesse vê-lo. As duas crianças selaram a promessa com uma aposta. Na manhã seguinte, Dia se despediu de Luke e sua família antes de entrar em sua carruagem. Ela anunciou que voltaria um dia, e Luke garantiu que a estaria esperando. Quando a carruagem começou a se mover, Kian elogiou a inteligência do filho e disse a Luke que lhe ensinaria a verdade sobre o nome da família. Mais tarde naquela noite, pai e filho viajaram juntos em uma carruagem. Kian perguntou ao filho qual era o lema da casa de Tuatha-Dé. Luke respondeu que a habilidade da casa de Tuatha-Dé deveria ser usada apenas para a prosperidade do reino de Alvan. Kian então perguntou a Luke sobre as técnicas médicas de Tuatha-Dé e Luke explicou que elas eram destinadas a sustentar a vida de pessoas excepcionais. Kian novamente indagou para que serviam as técnicas de assassinato de Tuatha-Dé, ao que Luke respondeu que eram apenas para extirpar a doença do reino e prevenir danos. Cian elogiou seu filho por dar as respostas corretas e disse que lhe ensinaria os segredos necessários para aprimorar essas habilidades. Luke ficou surpreso com o destino, a prisão. Lá dentro, Kian disse ao filho que estavam na parte da prisão onde os criminosos no corredor da morte de todo o reino estavam reunidos. Luke supôs que os prisioneiros poderiam ser usados para experimentos médicos e prática de assassinato. Kian elogiou por sua inteligência e explicou que as pessoas enfrentam uma enorme resistência ao matar outra pessoa, e muitos assassinos perdem suas próprias vidas no processo. Ele anunciou que o propósito da visita era ajudar Luke a praticar matar para que a resistência não fosse um problema para ele. Luke perguntou ao pai por que o criou para hesitar em matar alguém, em vez de simplesmente suprimir suas emoções e se tornar uma máquina de matar. Cian elogiou a qualidade da sua pergunta e disse-lhe que eles não matam apenas porque são ordenados. Eles avaliam se uma tarefa beneficiará o reino e entendem as razões para o assassinato. Ele explicou ainda que devem ter valores humanos para ler a mente dos outros, e que a humanidade é uma arma necessária para o assassinato. Luke admitiu que não entendia as palavras do pai. Kian levou o filho para uma sala escura e anunciou que era a hora de sua primeira morte. Uma mulher robusta que Cian explicou ser Magritte, de 19 anos, foi condenada à morte por roubo, assassinato e incêndio criminoso. Ela implorou por sua vida com lágrimas nos olhos. Kian pediu a Luke que tirasse a vida dela como achasse adequado. Luke se aproximou dela calmamente e pediu à mulher chorando que ficasse calma. Ele puxou sua adaga e cortou a mão esquerda dela. Ele explicou que, como usou uma lâmina afiada, a adrenalina dela iria atenuar a dor, e antes que ela sentisse qualquer dor, morreria pacificamente devido à perda severa de sangue. Magritte confrontou Kian ferozmente, acusando-o de enganá-la ao fazê-la pensar que seria poupada se conquistasse o menino com suas lágrimas. Ela jurou violentamente que queimaria Luke até a morte, como havia feito com suas outras vítimas. Luke se virou e lançou sua adaga na mulher que chorava. 10 anos após a reencarnação de Luke, uma menina frágil vagueia por a floresta densa. Fraca de desnutrição e fome, ela desaba no chão frio, refletindo sobre sua vida. Abandonada por sua família de baixa renda, que devido à pobreza severa, decidiu reduzir o número de bocas para alimentar. Ela se lembra de ter sido rejeitada por seu pai por ser uma criança indesejada. Enquanto tenta se levantar do chão, a menina é emboscada por uma matilha de lobos. Sentindo-se sem esperança, ela se rende aos lobos famintos, mas quando um lobo avança sobre ela, ela de repente redescobre seu instinto de sobrevivência. Kian e sua família estão no mercado, onde Kian comenta sobre a boa colheita que tiveram este ano. Duas vendedoras chamam a atenção de Ezzy com sua exposição de biscoitos. Ezzy elogia animadamente os biscoitos e persuade seu filho a querer alguns. Kian conta ao filho sobre a popularidade de um prato que ele fez, e observa que os produtos de carne permaneceram estáveis durante o inverno. Com grandes esperanças para o Festival da Colheita, Luke decide examinar a multidão em busca de alguém com mana suficiente para se juntar ao seu curso. Ele avista um velho, mas rapidamente o descarta. Empoleirado acima da cidade, Luke procura um jovem com mana, mas não encontra nenhum.
Lembrando a si mesmo que tem que matar o herói dentro de 8 anos, ele revela seu plano de encontrar um assistente habilidoso com mana. No entanto, a maioria das pessoas com mana são nobres ou seus parentes, tornando o recrutamento quase impossível. Na cena seguinte, Ezir se preocupa com seu filho indo caçar no frio. Lug insiste que precisa caçar antes que a neve chegue ou eles terão dificuldades para comer no inverno. Ele anuncia sua partida e se dirige para a floresta. Na floresta, Lug nota uma leve queda de neve e faz uma anotação mental para ver Dia, sua antiga mestra, antes que a neve fique muito profunda. Ele sente um bando de lobos caçando e decide tomar a presa deles. Quando se aproxima, percebe que os lobos estão atacando uma menina magricela. Pulando, ele rapidamente derrota os lobos. Lug pergunta à menina quem ela é e o que está fazendo tão fundo na floresta. Ela nervosamente promete não fazer nada de errado e implora por sua vida. Novamente, Lug pergunta por que ela está na floresta, e a menina admite tremendo que foi abandonada por sua família pobre. Ela revela que um viajante lhe disse que a região de Tuatha-Dé, além das montanhas, é próspera, e ela está tentando chegar lá. Na cena seguinte, Lug alimenta a menina sem teto e a avisa para comer devagar se ela espera por outra tigela do mingau que ele fez. Enquanto ela saboreia sua segunda tigela, Lug observa que não está ciente de quão terrível é o senhor da região próxima. Ele diz a ela que é filho do senhor de Tuatha-Dé. Ela compartilha que o Ser Supremo lhe contou em um sonho sobre um encontro fatídico. Lug pergunta se ela quer voltar para casa com ele, prometendo-lhe comida e um lugar quente para ficar. Ele diz que precisa dela, e a menina sem teto se emociona ao pensar em ser necessária. Ela concorda feliz, e Lug pergunta se ela acha que ele é uma boa pessoa. Quando ela responde ansiosamente que sim, ele anuncia que vai compartilhar um segredo. Lug revela que já matou pessoas antes e continuará a fazê-lo por causa do seu trabalho. Ele pergunta se ela ainda o vê como uma boa pessoa. E após pensar um pouco, a garota afirma com confiança que sim. Lug a elogia pela resposta e compartilha sua condição se ela escolher ir com ele. Ele diz que ela deve concordar em ajudá-lo com seu trabalho ou o acordo está cancelado. A menina promete que fará qualquer coisa por ele, já que ele precisa dela. Aprovando, Lug estende a mão esquerda e se apresenta pelo sobrenome. A menina se apresenta como Tart antes de apertar a mão de Lug. Com um sorriso, Lug a dá as boas-vindas a Tuatha-Dé. Lug se lembra de encontrar a menina entre os lobos antes de resgatá-la. Ele a examinou com seus olhos místicos e, ao perceber que ela tinha mana, decidiu salvá-la por razões egoístas. Ele derrotou os lobos para exibir seu poder, sentiu pena dela, alimentou-a e fez com que ela acreditasse que ele poderia protegê-la. Ele observa para si mesmo que, ao dizer que precisa dela, a convence de que ele é o único que pode dar significado à vida dela. Tudo isso enquanto revela que já matou antes. Lug enfatiza que compartilhar segredos é uma boa maneira de ganhar a confiança de alguém, e ao fazer sua escolha parecer sua decisão final, ela não gostaria de admitir que cometeu um erro, impedindo-a de traí-lo mais tarde. Com isso, Lug declara internamente o fim de seu processo de lavagem cerebral. 12 anos após a reencarnação de Lug, Tart, que ele salvou dos lobos 2 anos antes, o acorda para o café da manhã. Durante o café da manhã, Lug diz a Tart para encontrá-lo na sala de treinamento. Na sala de treinamento, assim como seu pai havia feito, ele pede para ela se despir e verifica seu crescimento pedindo que ela pose em diferentes posturas. Cian fez seu filho prometer não apenas ensiná-la, mas matá-la pessoalmente se ela algum dia os traísse. Em outro dia, Lug observa Tart conversando com outras criadas pela janela. Ele reconhece que, embora Tart seja trabalhadora, suas habilidades de combate estão melhorando lentamente. Ele observa que ela só é boa em manusear uma lança e decide que precisa encontrar uma solução, já que armas que não podem ser facilmente escondidas, como uma lança, não são adequadas para assassinato. Para ajudá-la a melhorar, ele decide criar um programa de combate com facas mais apropriado. Naquela noite, Lug pega Tart praticando seu ataque com faca na sala de treinamento. Ela pede desculpas ao seu mestre por não ter pedido permissão antes de entrar e expressa seu desejo de atender às suas expectativas. Lug cria uma lança especial que pode ser escondida dobrando-a. Após um teste bem sucedido, ele a aplaude por uma performance impressionante. Na manhã seguinte, Tart acorda seu mestre adormecido, e Lug fica surpreso ao encontrá-la dormindo ao seu lado. Ele pergunta o que ela estava fazendo em sua cama, e ela admite que trouxe chá para ele na noite anterior e adormeceu enquanto o observava. Ela agradece a ele por criar uma maneira para ela finalmente atender às suas expectativas. Na cena seguinte, Lug e Tart passeiam pelo mercado. Um vendedor chama a atenção de Lug e agradece por mostrar a ele um fertilizante que poderia aumentar a produção de sua fazenda. Ele dá a Lug uma tigela de vegetais como agradecimento. Uma mulher se aproxima de Lug e lhe oferece uma cesta de frutas frescas por usar sua magia para reabastecer o reservatório. Um fazendeiro atravessa a multidão apressadamente, procurando desesperadamente por Lug. Ele informa, preocupado, sobre sua vaca que machucou a perna traseira. Lug leva o problema a sério e se oferece para ajudar. Enquanto voltam para casa em uma carruagem, Tart elogia seu chefe por um dia bem sucedido. Ela menciona o quanto as pessoas o adoram por causa de sua bondade. Lug explica que ganhar gratidão e reconhecimento das pessoas é crucial para gerenciar uma região. Tart pergunta se simplesmente protegê-los de bandidos e feras selvagens não é suficiente para que todos gostem dele, e Lug diz a ela que apenas a força não pode conquistar os corações das pessoas. Tart compartilha que em sua cidade natal havia uma divisão entre o povo e os senhores. Light estende a mão para a cesta de frutas frescas ao seu lado e agarra a mão de Tart quando ela tenta pegar. Ele pergunta se ela gostaria de ter nascido na família Tuatha-Dé. Tart responde nervosamente que, se tivesse nascido, não teria tido a chance de se tornar sua serva. Lug a assegura que a teria encontrado, não importa onde estivesse, e lhe dá a fruta.
Após um momento de silêncio, Tart pergunta se Luke é gentil com ela para ganhar seu coração, e ele confirma que sim, porque precisa dela. Ao ouvir que é necessária, Tart promete alegremente servi-lo para sempre. No seu quarto, Luke guarda um arco feito de pedras carregadas que ele criou após estudar o que Dia lhe deu como presente de despedida. Após uma batida, Tart pede permissão para entrar e anuncia que o mestre Kian solicitou sua presença na sala de treinamento. Na sala de treinamento, Kian pergunta a Luke sobre Tart. Luke diz a ele que tem observado cuidadosamente ela nos últimos 2 anos e não viu nenhum sinal de que ela esteja mentindo ou seja uma espiã. Kian fica aliviado ao saber que ela é apenas uma boa garota e não há necessidade de eliminá-la. Ele informa Luke sobre o próximo exercício de treinamento que ele deve completar. Cian assegura-lhe que o resultado da luta não importa. Se ele conseguir passar no teste e terminar mais um exercício de treinamento, será reconhecido como um membro pleno da família, permitindo que Luke assuma trabalhos como assassino. Na floresta, Luke finalmente vence a luta contra seu pai após muitas falhas anteriores. Tian aceita sua derrota e reflete sobre perder para um garoto de 12 anos quando sempre se considerou o melhor assassino dos Tuatha Dé. Ele elogia Luke por entender suas palavras e não recorrer à magia na batalha. Ele diz a Luke que não tem mais nada a ensinar e que agora ele só precisa ganhar experiência. Luke diz que ainda tem muito a aprender, mas Cian insiste que ele já dominou todas as técnicas dos Tuatha Dé e agora deve trilhar seu próprio caminho. Ele instrui seu filho a encontrar o que precisa para se tornar mais forte e que, eventualmente, enfrentará seu teste final, mas até lá deve ajudá-lo com seu trabalho. Conforme o tempo passa, Kian e seu filho eliminam cerca de 5 nobres corruptos na Terra. Em uma tarde ensolarada, Luke se junta ao pai para tratar um nobre doente. Enquanto voltam para casa na carruagem, Kian e Luke conversam sobre as mudanças na segurança de seu cliente. Luke menciona que se o nobre algum dia se tornar seu alvo, eles precisam descobrir como entrar sem serem notados. Kian elogia seu filho por ser um excelente assassino e insinua que ainda não lhe contou sobre seu teste final. Ele explica que o castelo de um nobre é como uma fortaleza e é fortemente guardado, a ponto de terem que se disfarçar para realizar o trabalho. Ele instrui seu filho a se passar por um comerciante, porque os nobres tendem a convidar comerciantes que podem trazer o que eles querem. Kian informa a Luke que ele viverá sob a companhia de comércio Balor, e se alguém investigá-lo, ele providenciou para que uma pessoa falsa nasça no seu suposto aniversário. Ele diz a Luke que até completar 14 anos, ele deve treinar para ser um comerciante sob a tutela de Balor. Luke aceita a missão e se oferece para treinar até poder visitar os nobres como Ilig Balor. Naquela noite, Kian organiza um grande jantar e faz um brinde à partida de seu filho para seu teste final. Depois ele comenta sobre as habilidades de Luke, e declara que ele se tornará um chefe maior da casa de Tuatha Dé do que ele mesmo. Um dos primos de Luke, Rona, argumenta que ele deveria ser o próximo chefe da família, após o falecimento do primeiro filho de Kian. Ele afirma ser o mais forte, mas Cian o desafia a aceitar que Luke é mais forte se ele puder vencê-lo em uma luta. Rona concorda, e assim que a luta começa, Luke furtivamente o ameaça com uma faca no pescoço. Rona acusa seu primo de usar truques sujos, e Kian diz a ele que é assim que um verdadeiro assassino opera. Ele aponta que eles não são nada como cavaleiros e pede ao filho para deixar o primo ir. Rona se recusa a recuar e tenta atacar Luke, mas Luke o imobiliza e desloca seu ombro esquerdo. Fora da casa, Luke conforta seu primo e o persuade a servi-lo quando ele se tornar o chefe da casa. Ele promete um tratamento melhor, aponta que apenas 4 jovens cavaleiros foram mais fortes que ele no torneio do ano passado e diz que precisa dele não apenas como assistente, mas como cavaleiro de Tuatha Dé. Ele dá a Rona um presente de despedida, uma espada, assegurando ao primo que, quando voltar do teste, ele terá se tornado um cavaleiro melhor e deseja-lhe sorte. No dia seguinte, Kian e Esri se despedem do filho e do servo. Na carruagem a caminho de Milteu, Luke instrui seu servo a chamá-lo de Ilig Balor a partir de então, até que a missão termine. Em Milteu, Luke usa magia para mudar seu cabelo prateado para preto para esconder sua identidade. Ele diz a Tart que pelos próximos 2 anos, ele usará o nome Ilig Balor, um comerciante de Milteu, e então coloca um par de óculos para completar seu disfarce. Em outra parte da cidade, uma garota de cabelo azul que está encarregada de ajudar um grupo de meninas desabrigadas dá as boas-vindas a um turista aleatório em Milteu. Ela se oferece para mostrar a ele o melhor lugar de bebidas da cidade por um preço combinado e chama uma de suas meninas para levar o cliente. Logo, outro grupo de viajantes contrata as meninas para um tour pela cidade. As meninas sem teto nunca esquecem o quanto são gratas a Marra, a garota de cabelo azul, por encontrar uma maneira de sobreviver em vez de apenas vagar pelas ruas em busca de restos. Quando começa a chover, isso atrapalha a casa improvisada que as meninas fizeram entre 2 prédios. Depois de cuidar do abrigo, as meninas se reúnem para contar seus lucros e comemorar por quase terem dinheiro suficiente para comprar roupas novas para parecerem mais apresentáveis aos potenciais clientes. De repente, 3 homens as atacam em seu local de descanso. Marra diz a todas as outras meninas para correrem enquanto ela enfrenta os agressores. Infelizmente para as meninas, todas são capturadas pelos bandidos e levadas para um orfanato, onde os bandidos recebem uma recompensa como pagamento. O homem desagradável responsável pelo orfanato se apresenta às meninas. Quando uma delas, Noin, diz que não precisam de um orfanato, um bandido a soca no rosto. O diretor do orfanato, Thorin, declara que qualquer um que o desobedecer ou tentar escapar enfrentará sua ira. As meninas são levadas para uma sala onde encontram o resto do grupo.
Enquanto conversam, um dos bandidos joga um pequeno saco de comida na sala, anunciando que contém comida suficiente para uma semana. Enquanto comem, as meninas discutem o que acontecerá com elas agora que estão presas no orfanato. No dia seguinte, são forçadas a trabalhar sem pagamento. Na sala de costura, um visconde visita para escolher uma das meninas. Ele chama a atenção de Thorin e paga por um serviço pessoal noturno com uma das meninas. Naquela noite, um bandido chama a Oif, a garota escolhida pelo visconde, e Marha para fora. Ele força a Oif a se despir, joga um balde de água nela e ordena que Marha a limpe. Thorin a leva para a casa do visconde com um sorriso torto no rosto. Mais tarde naquela noite, a Oif retorna ao orfanato sentindo-se envergonhada e desarrumada. Quando Marha tenta falar com ela, a Oif começa a chorar e foge. Marha a segue até um celeiro isolado e a encontra chorando de vergonha e desgosto. A partir daquele dia, Thorin continua a usar as meninas como prostitutas. Numa noite chuvosa, Marha encontra Noin chorando no celeiro. Noin lamenta que um dia a prostituição será o único trabalho disponível para ela. Ela pega uma foice e faz cortes aleatórios no rosto em frustração. Marha tenta impedi-la e a empurra para o chão em lágrimas. Noin aponta que agora, com o rosto desfigurado, ninguém vai querer comprá-la por prazer. 2 anos depois, Marha ouve Thorin e seu capanga de confiança discutindo sobre ela em seu escritório. O capanga menciona que Marha completou 12 anos, e Thorin admite que sente uma vontade avassaladora de forçá-la. Ele declara que ela agora é velha o suficiente para atrair clientes, e o capanga observa que como Marha é bonita e virgem, ela terá um bom preço. Thorin acrescenta doentio que está ansioso para desfrutá-la depois que ela for vendida. Por medo e compreensão, Marha corre para o celeiro e pega uma foice. Ela tenta desfigurar o rosto, assim como sua amiga Noin havia feito 2 anos antes. Nesse momento, Lug, disfarçado como Illig, o filho de um rico comerciante, se aproxima dela e diz para ela parar de chorar. No dia seguinte, Lug visita o orfanato procurando alguém para ser sua pessoa de confiança. Ele se aproxima de Marha, pergunta seu nome e a convida para trabalhar com ele. Lug diz ao diretor que escolheu Marha para o papel. Thorin elogia Lug por ter um bom olho, dizendo que como a garota que ele escolheu é especial, ela vale mais do que o dobro do preço de uma garota comum no orfanato. Sem objeções, Tart entrega a Thorin um pequeno baú de moedas de ouro para pagar por Marha. Thorin aceita avidamente o pagamento extra, mas diz que não pode entregar Marha no mesmo dia. Ele pede 3 dias para se preparar para a transferência dela. Marha, que entende as intenções de Thorin, tenta resistir, mas o olhar ameaçador de Thorin a silencia. Luke concorda com os termos, diz que está disposto a esperar e pede a Thorin que trate Marha como parte da família Balor, antes de partir. Naquela noite, Thorin prepara Marha para seu primeiro trabalho como prostituta. Enquanto Noin escova seu cabelo, ela educadamente expressou sua inveja por Luke ter escolhido Marha mais cedo naquele dia. Noin se pergunta se também poderia ter sido escolhida se não tivesse marcado sua pele há 2 anos. Na carruagem, Thorin discute o trabalho da noite com Marha, desagradável de excitação por tê-la só para ele nos próximos 2 dias. Marha tenta se preparar mentalmente para suportar a situação por mais 2 dias, até poder saborear a liberdade. Mas ela falha e golpeia violentamente o peito de Thorin antes de pular da carruagem. Ela corre o mais rápido que pode, mas é rapidamente emboscada por Lloyd, um dos capangas de Thorin. Ela implora para que ele a deixe ir, e ele diz que deixará, mas somente se ela permitir que ele durma com elas. Do nada, Lug aparece e torce a mão esquerda de Lloyd em um ângulo antinatural. Ele empurra Lloyd para frente e oferece uma mão amiga a Marha. Thorin aparece e ordena a Lloyd, que agora está de pé novamente, que lute com eles. Lloyd diz a Thorin que o jovem é o filho ilegítimo de um comerciante respeitável na cidade, mas Thorin diz a ele para lidar com a situação, mentir que eles estão desaparecidos e vendê-los para um reino vizinho. Lloyd obedece e avança contra os dois. Marha avisa Lug para correr porque o atacante deles pode usar mana. Em pouco tempo, Lug derrota os 2 valentões, dizendo a Thorin que lidará com ele através de seu próprio poder e da lei. Na cena seguinte, Tart se disfarça de Marha e arma para o Visconde por tráfico de pessoas em sua casa. Ao amanhecer, as meninas mostram a Noin seu novo rosto impecável e Lug pede a Marha para ir com ele para sua nova casa. Lug opera o filho de Balor, Baruid, e pede discrição. Mais tarde, em outra sala, Balor agradece a ele e menciona que, mesmo depois de ter adicionado a identidade falsa de Lug ao registro da família para saldar uma dívida com seu pai, Cian, ele ainda deve à família novamente. Lug pergunta como pode retribuir, e Balor sugere que Lug poderia continuar fazendo parte de sua família, a qual pode retornar a qualquer momento. Lug fica feliz ao saber que Balor concluiu o processo de adoção de Marha e educadamente recolhe os documentos oficiais de adoção. Ele chama Marha de sua irmã oficial e a chama pelo nome, Marha Balor. No dia seguinte, Lug e Balor têm uma reunião privada sobre a Balor Trading Company. Balor menciona uma loja de bebidas que foi criada, mas falhou espetacularmente. Ele diz a Lug que gostaria que ele administrasse a fábrica e a revitalizasse, e sem muita hesitação, Lug aceita a oferta. Em casa, Lug compartilha a notícia com suas meninas sobre o trabalho de seu pai adotivo, Balor. Ele menciona que tem um plano diferente para a loja, e explica os 2 propósitos da missão. Ele afirma que o primeiro objetivo é ganhar dinheiro e o segundo é estocar mercadorias para nobres. Tart pergunta se ele planeja usar a loja para seus assassinatos.
Luke revela seus planos de transformar a loja em um espaço feminino, vendendo cosméticos e doces. Em seu quarto, Luke se olha em um espelho de cabeceira e diz a si mesmo que tem 5 anos para derrotar o herói. No dia seguinte, Luke marca uma reunião com Balor e sua esposa. Balor elogia Luke por ter criado um protótipo em apenas 2 dias, enquanto sua esposa, que foi desinformada de propósito de que Luke é o filho ilegítimo de seu marido, demonstra sua antipatia por ele. Luke diz confiante que tem algo que atenderá às suas expectativas. Ele compartilha seu plano de entrar no ramo de cosméticos, mas Balor menciona que é difícil para um novato ter sucesso nessa indústria, já que a marca importa mais do que a qualidade nos cosméticos. Luke, que percebe que hidratantes para a pele não foram criados neste mundo de fantasia, apresenta uma amostra de hidratante. Após aplicá-lo, a esposa de Balor fica impressionada com a aparência e a sensação na pele. Luke sugere que ela passe maquiagem, e depois que ela faz isso, ela lembra a ele de seu ódio inicial por ele antes de expressar seu amor pelo produto que ele formulou. A esposa de Balor, Mira, admite que pretendia zombar e menosprezar qualquer produto que Luke apresentasse, mas sua opinião mudou com o hidratante. Ela confessa que está disposta a chamar o filho ilegítimo do marido de seu filho se isso lhe trouxer mais do hidratante. Balor anuncia que vai concentrar os recursos da Balor Trading Company no hidratante e pede educadamente a Mira que compartilhe com suas amigas e espalhe a notícia. Ele então pergunta quantas garrafas de hidratante Luke pode produzir em uma semana. Luke responde que sua produção máxima é de 200 garrafas por semana. Balor sugere contratar mais pessoas, mas Luke compartilha suas preocupações sobre o risco de concorrentes copiarem o hidratante assim que ele for vendido. Balor pede desculpas por sua sugestão precipitada e pergunta quanto tempo levaria para estabelecer a produção em massa. Luke estima que levará cerca de 1 mês e menciona um problema. A mistura de óleo e água necessária é altamente limitada e só pode ser feita por um remédio secreto Tuatha Dé. Ele apresenta a Balor um documento detalhando os gastos necessários. Balor aponta que o custo de produção não é o problema. Na verdade, é o fato de que Tuatha Dé está a 1000 milhas de distância. Luke responde que a distância na verdade torna o hidratante menos encontrável por concorrentes. Ele insiste que precisa obter o produto de Tuatha Dé e promete persuadir os vendedores a não venderem para outras empresas. Balor concorda e entrega a negociação ao seu falso filho ilegítimo. Em uma carruagem para Tuatha, Luke diz a Tart que eles precisam de lecitina, feita de grãos de soja, que pode ser cultivada em Tuatha Dé para misturar óleo e água. Tart acrescenta que, mesmo que seus rivais descubram a fonte, não conseguirão se infiltrar na terra dos nobres assassinos e roubar seus segredos. Luke compartilha seu plano de não ensinar a Balor Trading Company a produzir lecitina para garantir que não possam descartá-lo quando ele não for mais útil para eles. 6 meses depois, Luke e Tart discutem o rápido crescimento de seus negócios. Tart menciona que receberam convites dos nobres de Milteu e princesas de reinos vizinhos. Tart informa Luke sobre os espiões enviados por seus concorrentes para se infiltrarem em sua fábrica todos os dias. Ela diz a ele que, apesar de subornar constantemente os funcionários, a oposição não descobriu a fonte da lecitina. À noite, Tart e Marra se unem para capturar um espião de primeira linha. Na sala de interrogatório, Luke elogia suas garotas por lembrarem dos fundamentos da tortura. Depois que Tart enfia uma ferramenta semelhante a uma agulha no dedo do espião, Marra promete que ele pode ir embora se revelar quem o contratou. Em seguida, Luke se prepara para sua visita mensal à casa de Dia. Ele pergunta às garotas o que elas querem fazer no dia de folga, e Tart diz que ela e Marra planejam ir às compras mais tarde. Ele anuncia que está saindo e avisa que voltará mais tarde à noite. Luke entra furtivamente no quarto de Dia com presentes. Ela mostra a ele todos os feitiços em que tem trabalhado para ele transcrever. Luke fica surpreso ao descobrir que Dia descobriu como criar um feitiço de gravidade reversa antes dele. Ele entrega a ela uma caixa de chocolates e ela elogia o sabor do doce. O resto do dia transcorre feliz tanto para as meninas quanto para seu mestre. Luke despede-se do seu ex-mestre com um boa noite e adeus. No seu quarto, Luke deita-se e vê as suas meninas a dormir profundamente na sua cama e decide juntar-se a elas. 2 bandidos armados emboscam os empregados de Luke e ameaçam-nos para entregarem os seus bens. Marra chega bem a tempo de lutar contra eles antes que possam machucar as meninas. Depois de verificar as meninas, ela confronta os bandidos e pergunta quem eles são. Os bandidos a insultam e tentam atacar, mas Marra rapidamente derrota os dois e os avisa para nunca mais se aproximarem de suas meninas. No dia seguinte, Tart anuncia seu retorno e entrega uma pequena bolsa contendo os segundos botões de todos os corações dos homens que ela havia perfurado. Luke comenta que Tart está fazendo jus ao seu apelido de campo de batalha, Donzela de Batalha Relâmpago. Tart cora e pede ao seu mestre para não chamá-la por esse apelido embaraçoso. Ela aponta que seus 2 anos e identidades falsas estão quase acabando, e Luke percebe que seu tempo em Milteu lhe ensinou muito sobre o mundo de fantasia. Publicamente, ele se apresenta como Ilig Balor, um jovem que transformou com sucesso a marca de cosméticos, Orna, em um sucesso. Naquela noite, Luke entrega um negócio de cosméticos e tudo relacionado à Orna para Marra. Ela assegura que pode proteger o negócio mesmo na ausência dele e promete ajudar a fazê-lo crescer. Ela compartilha suas ideias sobre expandir o negócio além da cidade e marca um ponto no mapa. Luke, que investigou seu passado, reconhece que o local que ela marcou é a primeira loja aberta por seu falecido pai. Totalmente ciente de suas intenções de recuperar a empresa de seu pai, Luke dá a ela luz verde para agir como achar melhor e diz que, enquanto valer a pena, ela pode misturar assuntos pessoais com negócios.
Depois de agradecer sinceramente ao seu mestre, Noin e as outras meninas se retiram para o quarto. Todas apresentam um presente como um sinal de gratidão a Lug por empregá-las. As meninas se despedem e lembram-no de não esquecer a lata. Lug agradece pelo presente e promete visitar quando puder. Na manhã seguinte, Lug e Tart retornam às suas verdadeiras aparências e identidades. Antes de entrar na carruagem, Marha promete segurar as pontas e Tart pede desculpas por ser a única permitida a acompanhar seu mestre de volta para casa. Marha e Tart têm uma conversa educada e ela menciona que seu pai uma vez lhe disse para duvidar de qualquer pessoa antes de confiar nela. Marha admite que duvidou dele repetidamente. Ela observa que mesmo percebendo que ele queria que ela, para Hermann ajudar com seus assassinatos, poder assisti-lo a deixa feliz. Após seu discurso, ela faz Lug prometer visitá-la sempre que puder e com isso eles entram na carruagem e começam sua jornada de volta para casa. Marha os observa partir e promete ajudá-lo pelo resto de sua vida. Dentro da carruagem, Lug pergunta a Tart se ela sentirá falta de Marha, e Tart admite que sim. Tart diz a Lug que Marha o ama como homem, mas Lug insiste que a garota apenas o admira, e que, às vezes, a admiração é confundida com sentimentos românticos. De repente, um bando de lobos monstros ataca a carruagem, e Tart se oferece para enfrentá-los. Com alguns golpes de sua lança, Tart derrota os lobos, e Lug a elogia por fazer jus ao seu apelido. Lug conecta a presença de demônios à chegada do herói. Os dois passam por um campo de soja e discutem brevemente sobre isso. Lug decide visitar os agricultores e recebe uma recepção calorosa. Os agricultores agradecem a ele pela colheita recente e pelos lucros com a soja. Lug chega em casa na carruagem. Como esperado, Ezri reage exageradamente ao ver seu filho e exclama o quanto sentiu sua falta. Ezri agradece a Tart por ter suportado seu filho durante a jornada de 2 anos. Lug pergunta sobre seu pai, e sua mãe diz que ele está esperando por ele em seu escritório improvisado. Enquanto Lug vai ver seu pai, as garotas falam sobre a vida delas em Milteu. No escritório, Lug entra com uma expressão séria e encontra seu pai rabiscando em um pedaço de papel. Kian elogia Lug por ter amadurecido e comenta como ele fez um trabalho fantástico ao impulsionar a marca de cosméticos de Balor usando sua identidade falsa. Lug admite que, embora ele fosse o cérebro por trás disso, a maior parte do sucesso veio de Balor e da capacidade do produto de se vender sozinho. Cian revela que o propósito da missão era ajudar Lug a encontrar uma maneira de viver fora da assassinato. Ele encoraja Lug a se sentar e explica calmamente que alguém pode ser um assassino bem-sucedido, mas não um bom comerciante. Cian menciona que Balor sugeriu que ele pensasse em deixar Lug entrar no mundo dos negócios. Lug afirma com confiança que sua experiência como comerciante o tornou um assassino melhor. Depois de um pouco de discussão, Kian avisa seu filho que o fato de ser um assassino é diferente, e como Tuatha usa assassinato para eliminar ameaças e proteger o reino Alvan, o que nem sempre os protege em troca. Ele diz a Lug que faz parte da prática de Tuatha abandonar assassinos expostos. Mesmo que não cometam erros, os clientes ainda podem divulgar informações sobre eles. Depois de ouvir seu pai, Lug diz confiantemente a Kian que escolhe ser um Tuatha, porque há coisas que ele não pode fazer a menos que seja um. Ele compartilha que o povo Tuatha e os amigos que conheceu em Milteu são importantes para ele, e ele quer que o reino seja pacífico para que essas pessoas possam ser felizes. Ele declara que, mesmo que o reino vire as costas para ele, não importa, porque ele ainda pode viver como Ilig Balor. Lug diz a si mesmo que não realizará assassinatos apenas porque lhe mandam, mas o fará por sua própria vontade. Lug também revela que não pode deixar Tuatha porque está apaixonado por Dia Viekone, e ser apenas um comerciante comum não lhe dará o status necessário para se casar com ela algum dia. Tian ri do seu filho apaixonado e o incentiva a se tornar um assassino aristocrático antes de lhe dar seu primeiro trabalho. Ele atribui a Lug a tarefa de assassinar um nobre que vende segredos militares para reinos vizinhos em troca de drogas que ele distribui pelo reino. Kian chama o alvo de escória e insiste que ele precisa ser removido do reino o mais rápido possível, e Lug tranquiliza seu pai dizendo que cuidará disso de forma limpa. Cian atribui a Lug seu primeiro trabalho de assassinato, tendo como alvo um nobre que vende segredos militares para reinos vizinhos em troca de drogas, que ele distribui por todo o reino. No quarto dele, Lug diz a Tart que o primeiro alvo é o conde Alba Venkaur, que troca segredos militares por Visane, uma droga. Lug chama o conde de canalha por ganhar dinheiro espalhando drogas por todo o reino. Ele diz a Tart que antes de prosseguir, precisam investigar se o alvo realmente merece ser eliminado. Lug envia uma mensagem codificada para Marha para ver se... Organizar uma infiltração na mansão do conde. Na cena seguinte, Ezri mostra ao filho 4 fotos emolduradas de garotas que ela acha que seriam boas noras. Tart fica nervosa com a conversa, e Lug insiste que não está interessado em um encontro arranjado. Sem desistir, Ezri protesta que quer ver seus netos antes de envelhecer. Lug permite que Tart responda, e Tart discorda amargamente dos planos de Ezri. Ela diz a Ezri que Lug ainda é muito jovem para encontros arranjados e assegura que ela sempre será jovem o suficiente para ver seus netos quando chegar a hora. Ezri pergunta a Tart se ela consideraria ter filhos para seu filho, e Tart concorda sem querer. Ezri fica animada com a resposta de Tart e começa a listar os benefícios de Lug estar com sua serva. Tart concorda nervosamente com a ideia, se é isso que seu mestre deseja. Lug diz a sua mãe para parar de provocar Tart, mas Ezri reage exageradamente, reclamando sobre seu menininho retrucando e saindo do curso.
Naquela noite, Lug, disfarçado como Illig, parte a pé com Tart para o reino onde Visanya é distribuído. Tart pergunta por que eles não estão esperando o relatório de Marha, e Lug explica que Marha está investigando informações não visíveis ao público, mas ele quer ver as informações disponíveis publicamente. Na cena seguinte, Lug e Tart chegam ao seu destino, Picear. Enquanto caminham pela cidade, eles notam vários soldados feridos que foram forçados a lutar em desvantagem porque o Conde Venkaur vazou seus segredos militares. Em um beco, uma menina tenta vender-lhes uma cesta do que ela afirma ser geleia de groselha. Sentindo que há algo errado com a abordagem encenada, eles decidem seguir o jogo. A menina lhes entrega uma garrafa para provar, e quando Lug lambe a ponta do dedo cheia de geleia, ele joga toda a cesta no chão. 4 homens saltam de seu esconderijo e acusam Lug de mexer com o produto deles. Antes que possam reagir, Lug e Tart derrubam facilmente os 4 homens. Lug explica a Tart que eles são operativos de baixo nível, e que os traficantes de drogas não vão recuar até que o líder deles seja eliminado. Lug se aproxima da menina, que está desesperadamente tentando juntar o conteúdo dos potes de geleia quebrados. A garotinha chora pela mãe e mostra onde sua mãe viciada está. A pobre mulher implora maniacamente à filha por mais drogas, e Lug intervém para ajudá-la a superar seu vício. Ele aponta que, enquanto está aliviando sua dependência física, a dependência psicológica é uma questão completamente diferente, e se é informada sobre um pacote chegando do Irã. Nesse momento, Lug e Tart retornam de sua viagem a Picear. Esri mostra ao filho o pacote entregue do Irã, e Lug agradece pelo aviso. Lug recebe um relatório de Marha de que o Conde Asba Venkaur é o líder dos traficantes de drogas em Picear. Ele menciona que o Conde distribui drogas para as regiões de outros lords, alegando que a máfia transporta drogas através de seu território e suborna nobres de alta patente. Lug aponta que com uma cobertura oficial assim e a proteção de casas poderosas, a família real não pode puni-lo diretamente, e lidar com tais assuntos recai sobre a família Tuatha-Dé. No dia seguinte, Lug disfarça-se como Illig e viaja para Picear com Marha em uma carruagem. No caminho, Marha persuade Lug a ver Tart de uma forma romântica. Ela compartilha seus planos de conquistá-lo depois de exagerar nos negócios para criar uma oportunidade para um acordo romântico. Lug a elogia como uma aluna excepcional e Marha afirma confiantemente que é e diz para ele se preparar para ela. Eles chegam à casa do Conde, onde são recebidos por sua esposa. A esposa do Conde exalta ser a primeira a experimentar o novo hidratante da fábrica de Orna. Em uma sala de estar privada, ela experimenta o hidratante. Corel sentir como é bom na pele e pergunta por que quiseram que ela o testasse primeiro. Lug explica que, dada a situação atual, ninguém tem mais influência do que o Conde Venkour, e como esposa dele, ela atraiu a atenção de todos. A esposa do Conde expressa seu alívio sobre a segurança no emprego do marido. Ela compartilha que, até alguns anos atrás, eles eram nobres em dificuldades e ela não conseguia se vestir bem. O Conde entra na sala e agradece a visita de Lug. Lug se apresenta como Illig Balor, o diretor da Orna. O Conde retribui, se apresenta formalmente e agradece por ter feito a longa viagem. Após alguma conversa fiada, Venkaur convida Lug para uma festa que ele está organizando mais tarde naquela noite e beija sua esposa antes de sair. Dias após a visita de Lug e Marha à casa do Conde, Lug e Tart montam um atirador mágico a uma distância não rastreável da mansão do Conde. Lug, que notou o hábito de Venkaur de beber vinho antes de dormir enquanto olha para a lua, aponta seu rifle naquela direção. Conforme planejado, o Conde pisa na varanda e é abatido imediatamente por Lug. Lug sente arrependimento ao ver a esposa do Conde chorando sobre o corpo sem vida do marido. E Tart, percebendo sua aura, tenta confortá-lo. Ele diz a si mesmo que não importa como se sinta ao tirar uma vida, ele não se arrepende de completar a missão. Lug e Tart voltam para casa após visitar uma ilha. Enquanto estão em uma carruagem a caminho de casa, Marha diz a Lug que encontrou o tesouro divino sobre o qual ele perguntou. Tart, confusa, pergunta o que ela quer dizer com tesouro divino, e Lug explica que é uma ferramenta com poderes incríveis que não pode ser feita por humanos. Ele acrescenta que essa ferramenta existe desde os tempos antigos e não pode ser destruída. Marha menciona que o tesouro divino é a lança mágica, Gai Blad, e que está negociando para comprá-la. Ela informa Lug que a lança atualmente pertence a um homem chamado Citana Meknes, também conhecido como o Cão de Cran, que provavelmente é o herói. Lug pergunta se Marha pode conseguir a lança, e ela diz confiante que conseguirá, apesar de algumas dificuldades nas negociações. Lug então pergunta pelas más notícias, e Marha informa que uma guerra civil estourou no reino vizinho de Swagel e a família de Dia se juntou ao exército do reino. Ela acrescenta que há um soldado causando muitos problemas para os rebeldes, Citana Meknes, o suposto herói. Lug visita Dia e verifica como ela está se saindo durante a guerra. Dia assegura-lhe que não está em perigo e que a luta está muito longe dela. Ela o tranquiliza dizendo que ele não tem com o que se preocupar. Lug diz que ouviu que alguns nobres ousados insultaram a família real e provocaram uma rebelião, e ela o elogia por estar bem informado. Lug informa Dia sobre um homem com uma ferramenta divina que ele suspeita ser o herói, e oferece usar sua influência como Illig Balor para ajudar a família dela a escapar para um reino mais seguro. Dia finge estar ofendida, dizendo que deve proteger seu reino como filha do Conde, mas eventualmente se suaviza, dizendo a ele, o que tiver que acontecer, acontecerá, e pensar sobre isso não mudará nada. Ela pergunta alegremente como ele tingiu o cabelo e abre seu armário para escolher uma roupa.
Enquanto olha suas roupas, ela menciona que seu pai e seus conselheiros estão fora, então ela está livre para ir à cidade. Dia e Luke caminham de mãos dadas pela rua. Luke a provoca por não usar nenhum dos vestidos que escolheu, e Dia explica que, como ele tingiu o cabelo para combinar com a cor dele, as roupas não combinam mais. Um momento depois, Luke pergunta a Dia para onde ela quer ir. Ele percebe que a maioria das pessoas ao redor parece veterana. Eles decidem ir a uma loja de presentes onde Dia pede para ele ganhar um urso para ela. Quando ele tenta usar magia, ela o acusa de trapacear. Luke encontra uma solução. Ele a ensina a atirar flechas, e após sua terceira tentativa, ela ganha o urso que queria. Na cena seguinte, Luke e Dia estão passeando pela cidade quando Dia de repente para e diz que está com vontade de comer lasanha, então Luke a leva a um restaurante. Luke e Dia compartilham uma mesa no restaurante, engajando-se em uma conversa romântica e divertida. Depois de comerem, encontram um menino perdido sentado com medo, e rapidamente o ajudam a se reunir com a mãe. Dia diz a Luke que quer levá-lo a um lugar especial como recompensa por ajudar o menino. Na cena seguinte, eles visitam uma fonte termal mista. Quando Dia começa a se despir, Luke pergunta nervosamente se é para banho misto, e não apenas para um gênero. Dia, sem entender o que ele quer dizer, o tranquiliza dizendo que alugou o lugar só para os dois. De volta à casa dela, Dia agradece a Luke por um ótimo momento. Ela deseja a ele uma viagem segura, e Luke promete voltar em breve. Dia diz a ele que estará ocupada e não tem certeza de quando o verá novamente, mas promete avisá-lo quando tiver a chance. Luke diz que estará esperando por ela. Eles se despedem e Luke se afasta. Depois de alguns passos, ele se vira e promete fazer lasanha para ela na próxima vez, antes de continuar para casa. Depois que Luke sai, Dia diz aos soldados que fingiram ser cidadãos e servos para se prepararem para a batalha novamente. Ela muda seu cabelo de volta para a cor original, derrama uma lágrima e diz suavemente: adeus a Luke para sempre. Luke e Tart entram e encontram Kian e Izzy ajoelhados ao lado de um homem gravemente ferido no chão. Luke pergunta ao pai quem é o estranho ferido, e Kian diz a ele que o homem os contratou para um trabalho e quer que Luke o execute. Com uma expressão séria, ele diz que o objetivo da missão é assassinar a filha do Conde Viacone, Dia Viacone. Luke fica paralisado de choque ao ouvir o que seu pai acabou de revelar. Kian diz a ele que não pode recusar o trabalho e que cabe a ele decidir o que fazer a seguir. Luke diz que tem algumas perguntas. Ele aponta que a casa Viacone são nobres de Swiggle, um reino vizinho, e pergunta se é sensato se envolver em algo que não diz respeito ao reino deles. Kian confirma que, se forem descobertos, isso pode se tornar um problema internacional. Luke diz a ele que não acha que matar Dia se encaixaria nos princípios da casa de só fazer trabalhos que beneficiem o reino de Alvan. Kian explica que há sentimentos pessoais por trás do trabalho. Ele menciona que a casa Viacone lutou pelo exército real durante a Guerra Civil de Swiggle e perdeu. Luke lembra-lhe que a casa Viacone pagou suas dívidas e cumpriu suas obrigações pós-guerra. Mas Cian diz que o entendimento de Luke sobre a situação torna o trabalho mais fácil. Ele explica que o Conde Viacone abriu mão da maior parte de sua riqueza e terras. Mas não parou por aí. Os nobres gananciosos estão de olho em Dia e farão de tudo para agarrá-la e evitar derramamento de sangue desnecessário. Dia e seu pai estão dispostos a cumprir suas exigências. Luke se pergunta se Dia sabia sobre sua situação da última vez que a viu. Cian explica que os vassalos de Viacone não permitiriam que entregassem Dia e chegaram ao ponto de matar os enviados que foram buscá-la. Ele continua dizendo que a casa Viacone deve ser muito popular, porque não apenas os vassalos se levantaram, mas o povo até formou um exército voluntário e confinou o conde e sua filha no castelo. Kian revela que o próprio conde ordenou o assassinato de sua filha e o homem no chão arriscou sua vida para comunicar as intenções do conde. Cian explica que assassinar Dia é apenas uma fachada, e a única maneira de tirar sua filha da situação. Luke menciona que, como eles começaram uma rebelião, não podem escapar da morte, e não importa seus esforços, Dia não pode ser salva. O conde prefere fingir que sua filha foi morta para que ela possa escapar. Kian afirma que apenas os Tuatha podem assumir a missão. Luke pergunta ao pai por que ele decidiu aceitar essa missão, porque conhecendo-o, é altamente improvável que ele ceda seus princípios como um Tuatha, mesmo por um amigo querido. Kian diz a ele que tem uma dívida com o conde, e se o que ele quer é que ele salve sua filha, então ele o fará. Luke pergunta o que acontecerá se ele recusar a missão, e Kian diz que depende de Luke, mas duvida que ele tenha mana suficiente para viajar no tempo e salvar Dia. Ele explica que o homem ferido saiu de Viacone há 3 dias, e a luta já começou. Depois de pensar bem, Luke aceita a missão, sentindo-se em dívida com Dia por lhe ensinar magia, estando apaixonado por ela e querendo cumprir sua promessa de ajudá-la sempre que ela pedir. Kian confessa que foi contra seus princípios uma vez para ajudar sua esposa, que tem sangue de Viacone. Ele revela que Luke e Dia são primos, o que explica o cabelo prateado que compartilham. Kian deseja boa sorte ao filho em sua missão. Tart entra enquanto Luke se prepara para sua jornada a Swiggle. Ele diz a ela que não pode acompanhá-lo porque o destino está a mais de 300 km de distância e ele se moverá o mais rápido possível. Tart diz que sabe que não pode acompanhá-lo, mas oferece compartilhar sua força carregando-o parte do caminho até Swiggle. Ela cria uma barreira de resistência ao vento, puxa Luke e começa a correr a toda velocidade. Tart, que passou a vida tentando fazer seu mestre feliz, corre por horas sob o sol, a chuva e a noite, até que sua força se esgota e a barreira de vento que ela criou se despedaça em 1 milhão de pedaços.
Segurando suas pernas trêmulas, ela chora e pede desculpas por não conseguir correr mais. Luke agradece pela ajuda e menciona que é a primeira vez que correu tão longe em tão pouco tempo. Tarte pergunta a Luke se ele ama Dia, e quando ele confirma que sim, ela o faz prometer que eles se reunirão. Depois de ver seu mestre continuar sua jornada, Tarte desaba em lágrimas por anos de emoções reprimidas. No presente, Luke examina os arredores do castelo com sua visão mística. Após avaliar a área, ele percebe que há cerca de 1.500 homens liderados por aqueles com mana defendendo o castelo contra inimigos. Planejando seu próximo movimento, ele toma uma ação. Ele conjura um atirador mágico e começa a eliminar os usuários de magia entre a multidão de soldados ao redor do castelo. Ele percebe que os soldados reconhecem o que é uma arma pela resposta rápida aos seus ataques e conclui que eles podem resistir aos inimigos por 3 dias inteiros porque Dia os está apoiando com disparos. Para criar uma abertura, Luke pega uma pedra far carregada, conhecida por explodir violentamente quando muito mana é comprimido dentro dela, e a prende nas pontas das flechas para fazer uma espécie de granada. A flecha atinge o chão e detona com um estrondo alto, levando um dos comandantes a ordenar que os soldados se espalhem. Os inimigos aproveitam o caos ao redor do castelo para montar seu ataque. Luke carrega o corpo de uma soldada morta e faz seu caminho furtivamente até o quarto de Dia sem ser visto por ninguém, garantindo que seu plano permaneça em segredo. Quando Dia vê Luke entrar no quarto, ela o abraça apertado, grata por seu resgate enquanto Luke verifica como ela está. O Conde Viekone olha para a cena diante dele e provoca sua filha por ser mais familiarizada com romance do que ele inicialmente acreditava. Ele se apresenta como Dimor Viekone e Luke responde dando seu nome. Luke diz que está ali para atender ao seu pedido, mas Dimor menciona que, embora tenha dito aos seus vassalos para fugirem, eles insistiriam que não poderiam partir sem ele. Ele explica que seus vassalos os trancaram porque perceberam que ele estava planejando se render. Luke pergunta o que Dimor planeja fazer a seguir. Dimor revela sua estratégia de atrair o inimigo causando caos e depois desaparecer, permitindo que seus aliados escapem para planejar um contra-ataque e recuperar o reino. Luke anuncia que pretende incendiar o quarto e encenar como se Dia tivesse cometido suicídio. Ele pede a Dia para gritar pela janela e fazer um discurso antes de prosseguirem com o plano. Dia declara que está pronta para falar, mas antes de começar, Luke sente um perigo grave. Assim como ele temia, um homem lança uma lança massiva neles, que retorna ao seu dono como um bumerangue. Luke usa seu olho místico para verificar o atacante e descobre que ele tem uma quantidade inacreditável de mana. À distância, o atacante faz contato visual com Luke, e Luke rapidamente diz ao Conde e sua filha para taparem os ouvidos enquanto ele cria um tanque blindado e dispara um míssil mágico no inimigo. Após a explosão, Dimor pergunta a Luke o que era o dispositivo, e Luke explica que é uma das ferramentas de assassino que ele usa para alvos de longa distância. Luke fica surpreso quando o atacante se recupera do impacto do míssil. O atacante solta uma risada maníaca e se gaba de nunca ter sentido dor até o impacto. Luke observa que o atacante tem uma habilidade de rank S chamada Berserk, desencadeada pela raiva, que aumenta as habilidades físicas e mágicas. Ele afirma que, com base na condição do oponente, mesmo que o próximo míssil acerte, ele não se machucará. Dimor sugere que Luke leve Dia e fuja enquanto ele segura o atacante, já que não podem mais fingir a morte de Dia. Luke então pergunta se o Conde reconhece o Homem Estranho. Dimor explica que este homem acabou com a Guerra Civil, e quando a família real percebeu que ninguém podia detê-lo, eles se renderam. O atacante ri novamente e declara que os deixará ir se a pessoa que disparou o míssil se apresentar para um duelo. Ele promete retirar suas forças e deixá-los em paz em Viekone para sempre se perder. Luke conecta os pontos e suspeita que o Homem Estranho é o herói. O atacante se apresenta como Setna McNess, e Luke se lembra de Marra mencionar que a lança mágica Gayblog que ela encontrou pertence a alguém chamado Setna McNess. As suspeitas de Luke se transformam em certeza. Na casa de Tuatha Dé, Xian e sua esposa recebem uma mensagem sobre o herói. Na cena seguinte, Setana tenta persuadir Luke a lutar com ele 1 contra 1, elogiando Luke como o primeiro oponente que pode lhe dar um verdadeiro desafio. Luke diz ao Conde e à sua filha que o oponente está focado nele, e ele não tem escolha a não ser aceitar o desafio. Dia se preocupa se ele planeja vencê-lo no duelo, mas Luke explica que, já que o míssil não deixou marca nele, não há como ele vencer uma batalha contra ele. Dia insiste que é imprudente duelar com alguém que ele não pode vencer, e Luke aponta que ele apenas disse que perderia o duelo. Calmamente, Luke cria um objeto de metal, e Dia pergunta por que ele parece tão calmo ao enfrentar sua morte. Luke responde que não é nem cavaleiro nem herói, e com uma expressão séria, ele se identifica como um assassino. Ele diz a ela que sua única habilidade é a de assassinar, e é exatamente isso que ele pretende fazer. Luke cria um feitiço para transportar o metal que fez e pede ao Conde para se juntar a ele. Dimor pede desculpas por envolver Luke nessa situação difícil e sugere usar todas as forças restantes para parar Setana, enquanto Luke escapa com Dia. Luke diz a ele que seu plano falhará. O Conde ordena que seus homens retornem ao castelo, enquanto ele e Luke se dirigem para Setana. Luke declara que aceita o desafio do duelo, e começa a contar 444 segundos em sua cabeça.
Ele se apresenta como Feri Mokone, e Setana promete se lembrar dele por provar seu sangue pela primeira vez. Com seus olhos místicos, Luke percebe que Setana não apenas tem uma habilidade de Berserker, mas também pode curar instantaneamente ferimentos superficiais. Luke pergunta a Setana se ele retirará suas forças se ele vencer, e Setana confirma que sim, prometendo também matar qualquer um que vá contra Viekone. Luke declara sua intenção de matar Setana no duelo e pede algum tipo de prova de que as palavras de Setana permanecerão verdadeiras após sua morte. Setana, surpreso por alguém já ter falado com ele assim, ordena em um de seus soldados que garanta que sua promessa seja cumprida se ele morrer. Luke conta até 221 segundos em sua cabeça. Ele pergunta o que acontecerá se ele morrer, e Setana responde que sequestrará a princesa e massacrará todos os outros. Luke conta até 125 segundos e então pede a Setana para retirar seus soldados, já que não tem certeza de que eles não se envolverão na luta. Setana ordena que seus soldados recuem, e Luke diz o conde para deixar o resto com ele. Ambos assumem suas posturas de batalha e Luke cria uma adaga. Setana zomba dele, dizendo que ele não tem chance contra sua poderosa lança. Luke conta até 44 segundos e inventa mais desculpas para adiar a luta. Ele sugere jogar uma moeda antes de começarem e Setana concorda. Enquanto se preparam para a batalha, Luke faz a contagem regressiva até 7 segundos, e no último segundo, Setana é atingido por uma força mortal de cima. Luke explica que o movimento que acabou de usar é uma ferramenta de assassinato espacial de sua vida passada. Ele esclarece ainda que o metal que ele deixou cair do espaço foi criado com um feitiço de terra que dobrou a gravidade do alvo, e foi então aprimorado com vários outros feitiços, permitindo-lhe enviar o objeto para a órbita e lançá-lo em Setana. Após o impacto impressionante do metal, Luke se parabeniza por criar um feitiço que poderia derrotar o herói antes de perder a consciência. Quando ele acorda, ouve Dia e pergunta se ela queria que a batalha terminasse daquela forma. Dia diz a ele que, embora esteja triste com o resultado, é grata a ele porque nada trágico aconteceu, e pergunta por que ele se arriscou para salvá-la. Luke mostra a ela o pingente que ela lhe deu quando eram crianças e a lembra de sua promessa. Dia agradece por tê-la resgatado e promete retribuir. Mas Luke diz que tudo o que fez foi pagar sua dívida com ela, e se ela começar a pagar suas dívidas, isso criará um ciclo interminável de reembolso de dívidas. Luke aponta que, como não há inimigos restantes para testemunhar, não seria possível fingir a morte dela. Dia sorri com isso, e então Luke a beija inesperadamente. Eles chegam à casa de Tuatha Dé e encontram seus pais e Tarte esperando por eles.